A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Álvaro Dias. E o nosso tema é a transparência nas operações do BNDES. Nesse mês de maio, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória 661, que prevê aumento de recursos para o caixa do banco. E dentro dessa medida provisória, há um pedido, uma previsão de prestação de contas, mais transparência nas operações financeiras do banco. Essa parte da medida provisória foi vetada pela presidenta Dilma. Nós conversamos agora com o senador Álvaro Dias sobre essa dificuldade na clareza das informações sobre o trabalho do BNDES, bem como sobre a possibilidade de uma CPI para investigar o trabalho desse banco. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. O senhor foi a plenário hoje, anunciando que já fez novamente um pedido de informações ao Ministério da Indústria e Comércio, não é? Sobre operação financeira de empréstimo que o banco realizou. No entanto, há uma dificuldade muito grande de conseguir informação nesse sentido, né? Exatamente. Enquanto a presidente Dilma veta, né, um dispositivo que poderia permitir maior transparência, nós encaminhamos um pedido de informações com base na Lei de Acesso à Informação e recebemos, como sempre, aliás, já fizemos isso em outras oportunidades, uma resposta insuficiente. Desta feita, a resposta se prendeu apenas ao prazo para o pagamento do empréstimo. No caso de Cuba, Porto e Mariel, o país terá 25 anos de prazo para o pagamento. E no caso de Gana, teria 19 anos e meio para o pagamento do empréstimo, não é? E a norma estabelecida pelo BNDES se limita em 15 anos, portanto, aí já há uma irregularidade. Na resposta a esse pedido de informação, nós já constatamos uma irregularidade praticada pelo BNDES. Imagino que outras irregularidades existirão, né? Nós estamos já há muito tempo, desde 2005 aproximadamente, combatendo o desvio de finalidade e a ausência de transparência nas operações de crédito realizadas pelo BNDES, notadamente com outros países, né? Já foram, nestes anos, cerca de 8 bilhões e 500 milhões de dólares de empréstimos, especialmente a países da África e da América Latina, e, coincidentemente, sobretudo aqueles países cujos governos, né, têm uma proximidade política maior com o governo brasileiro. Essa é a denúncia que temos repetido, não é? De que esses empréstimos não passam pelo Senado e não passam porque há uma resolução de número 50 que possibilita essa abertura, não é? E nós estamos discutindo também a alteração desta resolução de número 50. Ingressamos com mandado de segurança, vamos repetir esse mandado de segurança agora junto ao STJ, já que encaminhamos o primeiro ao STF, não é? Vamos continuar até que a CPI se instale. Aliás, o STF pode julgar essa semana um pedido de quebra de sigilo de uma operação financeira feita pelo Tribunal de Contas da União, uma operação com o frigorífico JBS, não é isso? Exatamente. E o BNDES recorreu desse pedido de quebra de sigilo, não é? Isso. O STF está na pauta, né, do STF esse julgamento. Aguardamos também, o relator parece que é o ministro Fux também, não é? E nós estamos aguardando o resultado dessa decisão do STF. Mas essa é uma questão que vai certamente ser focalizada com profundidade na CPI BNDES, que nós tentamos tantas vezes nos últimos anos, não é? E que finalmente já é uma realidade, né? Já houve o protocolo junto à mesa, houve a leitura do requerimento e agora só falta a composição da CPI, a indicação pelos partidos, né, para que essa CPI possa se instalar e investigar todas essas questões. Senador, esse ano a gente já teve também próximo dessa CPI, já com indicação de nomes, depois as assinaturas foram retiradas. Alguma coisa no cenário, nesse ambiente político, mudou para que favoreça dessa vez a indicação e permanência dos nomes? Nós estamos verificando que a impopularidade do governo produz algumas dissidências, né? A insatisfação política,
há um desconforto, né, de membros da base aliada com o governo, não há concordância mais em relação ao comportamento do governo, e isso pode facilitar. É o que ocorreu com o número de assinaturas, número suficiente para a instalação da CPI, quando tivemos recentemente ainda, não é, a retirada de assinaturas que inviabilizou o primeiro requerimento. Então, nós agora estamos mais otimistas em relação às possibilidades de investigação. Nós temos denunciado que esses empréstimos externos, sigilosos a outros países, que, aliás, contraria a norma universal, né? Porque se vai nos Estados Unidos, BID, BIRD, que celebram empréstimos com outras nações, jamais celebram sigilosamente esses empréstimos. Né? Há transparência. E no Brasil, com a celebração de empréstimos secretos, fica evidentemente visível a possibilidade de desvios éticos. Né? O Brasil celebrou alguns acordos com outros países, né? Obrigando-se a combater a corrupção internacional, obrigando-se a contribuir no combate à corrupção internacional. E ao proceder desta forma, ele estimula a corrupção internacional, porque o que ocorre? A empresa que obtém um empréstimo aqui junto ao BNDES e leva o recurso para a execução da obra, certamente tem facilitações, né, facilidades, né, para a execução da obra, independentemente de processos mais rigorosos de licitação da obra pública. Né? Então, isso é um estímulo à propina na burocracia internacional. Né? Vai contra esses acordos. Exatamente. Então. O combate a isso tudo é que nos leva a exigir a instalação desta CPI para que eventuais desvios ocorridos na celebração desses empréstimos possam ser denunciados e os responsáveis possam ser penalizados. Há a possibilidade desse veto da presidenta Dilma ser derrubado? Esse veto da medida provisória 661? É muito difícil, né? Nós não tivemos a derrubada de vetos aqui, mesmo nesse período de impopularidade do governo, não é? Tivemos já uma experiência recente, os vetos foram mantidos. A dificuldade é enorme para a derrubada de veto, né? Já que em função do quórum qualificado que se exige. Né? Sempre há uma tentativa, mas eu não creio que esse veto possa ser derrubado. E o julgamento do STF essa semana, ele pode trazer alguma reverberação no ambiente político aqui da casa, que facilite, de qualquer forma, agilize a instalação? Seria um passo adiante. Né? Nós temos projetos, eu mesmo tenho um projeto que foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, né, que impede o sigilo nessas operações. Então, uma decisão do Supremo facilitaria a argumentação em defesa de projeto dessa natureza. Então, certamente teria um impacto, sim, aqui no Senado Federal. E essa possibilidade que se aventa de uma vinda novamente do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para num ambiente privado, em particular, definir com os senadores o que seria informação possível de ser disponibilizada ou não. Isso, de alguma forma, interfere na possibilidade dessa investigação? Bem, o ministro Coutinho já veio tantas vezes ao Senado, né, e já respondeu tantas vezes essas questões, e sempre da mesma forma, né? Por exemplo, em relação aos empréstimos sigilosos com outros países, alega-se que o Brasil respeita a legislação daqueles países. E nós contestamos isso, afirmando que, ao respeitar a legislação de outros países, desrespeitamos a nossa Constituição, que propõe transparência e publicidade dos atos públicos. Né? Então, o ministro ou o presidente do BNDES vir ao Senado e se reunir reservadamente com os senadores, não vai solucionar esse impasse. Ele terá que vir agora depor na CPI, isso sim. CPI de forma aberta, transparente, abrindo essa caixa preta ou, como queiram, a caixa de Pandora, que pode se constituir o BNDES, né? E além dessa questão da investigação de eventuais irregularidades que foram cometidas, nós poderemos debater os destinos do BNDES. E a expectativa do senhor é que essa comissão ainda funcione nesse semestre? Sim, o presidente do Senado tem prazo para ele próprio
na recusa eventual de partidos indicarem, ele próprio indicar os integrantes da CPI. Mas eu não creio que isso seja necessário. Os partidos haverão de indicar, sim, e brevemente, os nomes para a composição dessa CPI. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Obrigado, eu que agradeço. A você que nos acompanha, eu agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.